Bom, a gente saiu hoje, né, confirmado hoje, a contratação do Atlético Paranaense do treinador Cuca, né? Cuca que teve o seu último trabalho no Corinthians ano passado, um trabalho bem, bem breve, de fato, porque ele acabou, a diretoria corintiana sofreu uma pressão dos torcedores e da imprensa, ainda falando sobre a condenação do Cuca sexual lá nos anos 80, enfim. Com tudo isso, ele ficou um tempo afastado para poder resolver suas questões lá e tal, e agora está voltando para os gramados. Ele vai voltar aos gramados agora dirigindo o Atlético, como fala. Então, Gabriel, bom, o que você acha dessa situação de ver o Cuca voltando? A gente já tem alguma pressão da torcida paranaense relativa a isso, mas a princípio a diretoria banca a manutenção, né? A contratação e manutenção, provavelmente, do Cuca no comando do Atlético. Então, eu não quero ser injusto com ninguém, mas é um caso que precisa de um olhar muito analítico, diria eu. Né? O Cuca, apesar do processo ter sido anulado, arquivado lá na Suíça, isso não inocenta o Cuca de nada. Né? Então, assim, existe, o fato aconteceu, a moça realmente foi estuprada e tudo mais, só que não houve o julgamento foi feito à revelia, isso quer dizer que o Cuca não apareceu no julgamento, e se ele pusesse os pés na Europa, ele seria preso, seria julgado, né? Enfim, parte da torcida do Furacão desaprovou, né? Já fez uma movimentação nas redes sociais para que ele não assumisse e tal. E agora, em qualquer lugar que o Cuca for, ele vai passar por isso. Né? E a torcida do Atlético, né? A administração, melhor dizendo, do Atlético, tem questões morais muito dúbias, eu diria. Então, assim, acaba combinando. Mas como o Diegão falou antes da gente começar aqui, o que mais me choca não, né? Mas uma das partes que choca também nessa história é a demissão esdrúxula do Osório, né, Diegão? Que era a minha pergunta para o Diegão. Né? Dentro da contratação do Cuca, teve uma demissão, no mínimo, inusitada. Pouco tempo de trabalho, primeira derrota, e o Osório foi mandado embora. Então, Diegão, por favor. Cara, eu acho que, para mim, mais até do que a escolha do Cuca como treinador, o que mais me surpreendeu em toda essa questão foi a forma como o Osório foi demitido, né? Apenas uma derrota, e pelo que a gente ouve ali falar, ele era uma pessoa muito bem querida dentro do CT, que ele deu oportunidade para todos os jogadores do elenco nesse início de temporada, ele é muito adepto à questão de rodízio, ele dava muitas oportunidades para muitos jogadores, mas que alguns jogadores tinham dificuldade de assimilar o processo de trabalho, de que havia uma dificuldade e também alguns não gostavam tanto desse rodízio, mas que em relação à pessoa do Osório todos gostavam muito. E os resultados de maneira geral, por mais que o Campeonato Paranaense não tenha um nível técnico tão alto, eram resultados tranquilos. E, cara, acho muito cedo para, assim, você mostra talvez um erro até na hora da contratação, porque quem foi lá e o Atlético demorou para contratar um técnico, né? O Atlético fez análise, chegou a falar de vários nomes. Ele ficou muito tempo com o Wesley Carvalho, né, no comando do Atlético no final do ano passado. Chegaram a se falar nesse início de ano de Domenech Torrent, chegaram a falar de alguns outros nomes estrangeiros para comandar. E quando você demora tanto tempo, igual o Wesley Carvalho sendo chamado de interino ali durante muito tempo, né? E durante todo esse processo, imagina-se que você fez um estudo do treinador, que você se estudou em relação ao plano como ele trabalha, que você fez uma entrevista, que você fez um estudo de fato se preparando para aquela contratação. E agora, com menos de 2 meses de trabalho, você considerar que não houve uma adaptação e que as pessoas não estão gostando do modelo de trabalho, cara, para mim mostra amadorismo na forma como foi conduzida essa contratação. E esse talvez seja o grande problema do futebol brasileiro como um todo, não falo nem só do Atlético Paranaense. Mas agora você perdeu 2 meses para agora contratar o Cuca, que vai querer implementar,
seu modelo de negócio. O Atlético Paranaense fez 4 ou 5 contratações no início do ano. Será que elas vão se encaixar no modelo do Cuca? Ou agora vão ter que contratar mais 5, 6, 7 jogadores que vão ter que se adaptar a esse modelo? Então, assim, acho que são erros em sequência de um time que nos últimos anos vinha se destacando por boas administrações. E nesse momento, para mim, dá 2 ou 3 passos atrás quando a gente fala de boa administração na forma como conduziu esse processo. Desde contratação até a demissão do Osório e até mesmo na contratação do Cuca. Como o próprio Gabriel falou, a gente não está aqui também para ser juiz nem julgar ninguém, mas o que aconteceu no caso, né, na Suíça foi que houve um arquivamento desse processo nesse momento, mas não houve uma absolvição de fato. Ou seja, o processo ele foi arquivado, mas não houve uma absolvição, não houve provas concretas de que possa não ter acontecido. Então, assim, eu particularmente me sinto muito incomodado com o tipo de crime que foi, que a gente não pode mais falar cometido, né, mas do tipo de crime que alega-se que foi cometido, que você vai ter isso aqui agora sendo tratado. Então, assim, como o Atlético vai ser recebido, como isso vai ser recebido pela própria torcida, como isso vai ser recebido quando o Cuca em outras torcidas em todo o Brasil, onde o Atlético for visitar. Então, assim, questão de planejamento, questão até mesmo de, vamos dizer assim, caráter ético, a forma como as coisas aconteceram, eu particularmente acho que foram muitos passos atrás para o Atlético Paranaense nesse sentido. Boa, de fato. Como você falou, agora é acompanhar para ver como vai ser, até a pressão dele em resultados vai ser muito maior, eu acredito, pelo fato de já ter esse histórico. Então, a torcida vai pressionar no primeiro jogo ruim, no primeiro empate, na primeira derrota. Vamos ter que acompanhar isso de perto. De maneira geral, cara, acho que ninguém vai questionar a qualidade do Cuca como treinador de futebol. Perfeito. Acho que isso é um ponto que não está sendo debate. O Cuca já provou em diversas equipes que é um excelente treinador. Não, do Botafogo que está sem treinador hoje, né? Está com um interino. Muitas, dentro da diretoria do Botafogo, diretoria eu digo, fora, não SAF, né? Mas quem era do Clube Social anteriormente, é uma corrente muito grande que defendia o Cuca, que queria que ele fosse contratado ainda pelo aquele trabalho dele, porque de fato é um cara que ele tem bons trabalhos na carreira, né? Mas quando você fala de uma SAF, não de uma associação, isso acaba pesando muito mais pela questão até mesmo de imagem, né? Com certeza. Uma empresa, muitas vezes, ela tem essa preocupação do tipo de pessoa, do tipo de profissional que ela está associando à sua imagem. De novo, não estou aqui julgando o que o Cuca fez ou deixou de fazer, mas estou dizendo o que a imagem dele hoje acaba representando. E uma empresa, e a SAF ela é uma empresa, ela não tem coração, vamos dizer assim, ela tem a preocupação de como ela vai associar a sua imagem. E com isso, ela acaba, às vezes, deixando de contratar um bom treinador por conta dessa associação. Já o Atlético Paranaense, na associação, tem uma pressão menor, porque você tem ali um presidente, no caso do Atlético Paranaense, o Petraglia está lá, eu já perco a conta de quanto tempo ele manda no futebol do Atlético Paranaense. Parece uma monarquia, né? Não é nem mais. E, inclusive, até o nome do estádio, né, vai se mudar para... Vai mudar, isso é ridículo, cara. Vai virar o estádio Petralha, né? Mas, assim, independente disso, ele tem essa autonomia para tomar decisões de acordo com o que ele pensa, sem se preocupar tanto com o nome de uma empresa. Então, acho... Cara, é cedo para a gente poder falar a qualquer ponto, mas, de novo, como o Eric falou, acho que vai ter uma pressão muito grande da mídia, vai ter uma pressão muito grande da torcida, e ali, acho que o Cuca vai sofrer uma pressão maior do que outros treinadores, seja pelo resultado, seja pelas falas, como ele vai se posicionar, e a gente vai ter que ver como que isso pode impactar no time, no desempenho dentro de campo e assim por diante. É isso. Bom, ainda falando sobre os destaques